Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtec Podcast. Aqui a gente fala de arquitetura, engenharia e construção civil, mas também liderança, empreendedorismo e tecnologia. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre gerenciamento de projetos e tecnologia BIM. Esse sistema que há muito tempo vem sendo falado, mas como será que isso está acontecendo na prática, no dia a dia de obras e de projetos? Antes de apresentar a nossa convidada, quero lembrar que o episódio de hoje tem o apoio da construtora Quavo e DBM. A Quavo, que é uma construtora sediada em São Paulo e tem grandes empreendimentos por lá, agora vem investindo em parceria com a DBN aqui na Cidade dos Lagos. E o primeiro empreendimento dessa parceria, que é o Tree Tower Offices, já está com 55% das obras prontas. O Tree Tower é o maior edifício corporativo de Guarapuava e região, que tem salas comerciais de 40, 80 até 1.400 metros quadrados. Também tem heliponto, rooftop com vista panorâmica e principalmente vai estar ligado diretamente ao shopping Cidade dos Lagos. Então, se você quiser saber mais sobre esse empreendimento, pode escanear o QR Code que vai aparecer em algum lugar aqui na tela ou também entrar em contato com o pessoal da Central de Vendas Cidade dos Lagos. Nossa convidada de hoje é a arquiteta Carolina Paulo. Ela que é pós-graduada em gerenciamento de projetos, tem experiência em projetos residenciais, comerciais e industriais. Também foi gestora de todos os projetos, do início ao fim da obra, da Neoquímica Arena em São Paulo, estádio de um time que é proibido citar aqui. E agora é gestora de projetos aqui em Guarapuava, na Quavo e DBM. Carol, seja muito bem-vinda ao Construtec Podcast. Obrigada. Muito contente de estar aqui hoje. Eu sou a Carolina Paulo, gestora de projetos, arquiteta formada, pós-graduada em gestão de projetos com foco em BIM. Conta pra nós também, Carol, como que foi tua trajetória, desde chegar a projetos com a dimensão da Neoquímica Arena, apesar do gosto duvidoso do time, e como que você veio parar aqui em Guarapuava, qual é o perfil dos projetos que você tem gerenciado hoje? Então, minha trajetória foi desde o início da faculdade, estagiei em diversos escritórios de arquitetura. Quando eu estava na faculdade, prestei o concurso para fazer o projeto da Neoquímica Arena. Foi um processo muito longo e difícil, devido ao tempo e à visibilidade que estava tendo no momento, nos estádios, nas obras para a Copa, toda aquela pressão que estava acontecendo na época. Então foi um projeto muito corrido, muito difícil, com muitas empresas, muitas disciplinas. E lá mesmo eu prestei o concurso para fazer o projeto, fiz o projeto da Neoquímica. No meio do processo do projeto, comecei a gerenciar os projetos. Foram cerca de 55 mil projetos. Esse concurso para fazer o projeto da Neoquímica era qual projeto, qual parte, ou todo o projeto? Todo o projeto. Todo o projeto. Isso. Legal. O construtor Odebrecht abriu um concurso para formar a equipe de arquitetos junto com o escritório do Rio de Janeiro, a CDCA, que o principal arquiteto era o Aníbal Coutinho. Então ele formou uma equipe, então abriram esse concurso. Foi onde eu prestei, consegui passar e entrei para fazer o projeto. Devido a ter sido um projeto mais corrido, tinha um prazo muito curto, a gente iniciou as obras em 2012, 2014 tinha que abrir para a Copa. Então, lá dentro mesmo eu iniciei tanto de projeto como arquitetônico e fiz a gestão de projetos. Eu fui aprendendo mais na prática, foi onde eu me encantei com a área. Então lá você fez as duas partes do processo, o desenvolvimento arquitetônico e já fazendo o gerenciamento. Sim, não foi uma obra ideal, né? Devido ao tempo, aconteciam os projetos e ao mesmo tempo acontecia a obra. Então teve uma hora que finalizou os projetos e alguém precisava gerenciar os projetos. Estava começando a execução de instalações e tudo mais, e não tinha pessoas para fazer o gerenciamento. Então, onde foi a equipe, eu comecei a aprender com eles na prática, ainda nesta época. Ainda não tinha o BIM no mercado, tinha, mas estava ainda era uma incógnita, ninguém ainda trabalhava com a ferramenta, com software. Então, foi mais num processo manual mesmo, mas foi onde eu entendi o gerenciamento de projeto e a diferença que o gerenciamento fazia na obra, em loco. Ainda mais quando tinha um prazo, um custo muito fixo e travado ali. E aí após a obra, fiz o pós-obra, peguei alguns eventos na Neoquímica, fiz as obras pós a Copa do Mundo,
Fizemos ainda Olimpíadas, Copa América, teve muita transformação e muitas obras no estádio. E nesse período que a tecnologia foi melhorando, foi expandindo, foi onde eu fui fazer a pós-graduação em gestão de projeto com foco em BIM. Aí eu acho que o mercado já estava mais aquecido e já estava se entendendo mais sobre o BIM. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi em 2021. Fiz o primeiro curso, depois fiz a pós-graduação. Já para começar a entender esse processo de como fazer a gestão, que eu já tinha havia me interessado, com o BIM. E aí fiz a pós-graduação e me especializei nessa área. Hoje eu gerencio projetos de pequeno a grande porte, de residências de alto padrão a edifícios corporativos. Esses são as obras mais necessárias, o BIM, eu acredito, pela quantidade de instalações, quantidade de disciplinas multifuncionais que acontecem no local. Então, hoje é isso, de todos os portes. Sobre o BIM, né, porque é um termo que já há algum tempo vem sendo falado, sistema BIM, Revit, falam muitas vezes nos softwares, mas conta pra gente qual é a tua visão, o que é o BIM na prática? Sim, o BIM fala muito realmente do software, eu não considero o BIM apenas um software, eu sempre falo que é uma metodologia. É uma metodologia multidisciplinar, que é onde todas as frentes, tanto arquitetônico, estrutural, instalações, elas conseguem trabalhar integradas. Então eu não vejo ele apenas como um software, eu acredito que é uma metodologia que acontece muito bem, que ela é realmente eficaz, mas quando todas as disciplinas elas estão realmente integradas. Eu sempre, quando eu vou falar sobre BIM, hoje em dia, meu dia a dia são projetos de estrutura, mas inclusive durante a faculdade eu fiz muita modelagem em BIM para arquitetos que desenvolviam um projeto no AutoCAD. Eu pegava e fazia essa modelagem no Revit, né, para extrair quantitativos, para fazer alguma gerenciamento ali, compatibilizar disciplinas e até algumas renderizações, né, na época. E eu sempre falo que o BIM ele é uma construção virtual, né? Então você vai estar reproduzindo a tua obra ali, né, dentro de vários softwares, né? Até por isso que eu acredito que tem alguns profissionais que têm alguma resistência com o BIM, porque para ele ter funcionalidade de fato, você vai executar essa construção virtual, isso tem uma série de limitações. E você também tem que se atentar a uma série de pequenos detalhes para que aconteça um processo BIM de verdade, né? Então eu vejo que às vezes até alguns colegas têm alguma resistência porque você não pode dar muito jeitinho no BIM, se quiser fazer um processo BIM de verdade. Sim, né? É o que você falou, para você ter um processo, para o BIM ser eficaz, você tem que partir de uma modelagem concreta, integrada do início ao fim. Não adianta, eles têm essa limitação mesmo. O pessoal está muito acostumado com CAD, eu falo que o BIM ele tem uma resistência um pouco cultural até. É difícil, se você conversa com profissionais que trabalham fora do país, em outros países, eles recebem muito bem, eles já trabalham e já são muito capazes em todas as escalas do BIM, do 3D ao 9D. Então é muito falado fora, mas ainda o brasileiro eu sinto que tem uma resistência cultural. Eu acho que ficamos muito tempo também no CAD, no DWG, e as pessoas também se acostumam com aquilo que você tem expertise, você sabe mexer, você fica no que você Porque tem essa certeza. implantação é trabalhosa. É trabalhosa. Carol, você tem algum exemplo prático de obra que o BIM foi importante para essa etapa de gerenciamento, de compatibilização de projetos? Conta pra gente. Na Neoquímica mesmo foi essencial, devido, como eu falei, a gente tinha um prazo muito curto, então tudo deveria ser resolvido na etapa de projetos. O BIM ele facilita isso. Antes, ele prevê as interferências, ele prevê as complicações que você terá em obra. Então lá foi essencial. Conseguíamos ver, imagina, eram muitas empresas, muitas instalações acontecendo no mesmo tempo. Então a gente conseguia
resolver os problemas, as interferências em projeto antes de mandar para a execução. Até tem um gráfico, né, famoso da área de engenharia e arquitetura, que é o custo de você resolver interferências na fase de projeto e como isso vai aumentando até chegar ao ponto de resolver interferências no pós-obra. Né? Não lembro a escala exatamente, mas é um custo assim 100.000 vezes maior. Né? Sim. Quando você faz a gestão em BIM, você evita muitas coisas. O custo extra, desperdício, retrabalho. Isso é o que mais acontece em obras que não tem uma gestão BIM, um gerenciamento de projetos em BIM. Eu sinto isso, porque os problemas acontecem em loco, às vezes é necessário comprar mais material, ou retrabalho, mão de obra, tudo que o cliente nunca está sendo previsto, acontece devido à falta do gerenciamento. E mesmo pode acontecer uma trava na hora da execução da obra, porque teve uma incompatibilidade ali de uma viga que está cruzando com alguma coisa de instalações. Aí chama o engenheiro, né, de estrutura e engenheiro de instalações. Mas muitas vezes esses caras, no dia a dia deles, não vão nem ter tempo para ir lá na obra, verificar essa alteração, voltar, ver o projeto que foi feito às vezes alguns anos atrás. Então até isso ser decidido, a obra muitas vezes está parada. Isso é o melhor dos mundos. No pior dos mundos, o empreiteiro coloca a marreta ali, toma a decisão e muitas vezes não vai ser a correta, né? Esse é o principal motivo. A gente conseguimos resolver todos os problemas no escritório. No momento que dá alguma interferência, tem algum problema, enviamos para os projetistas, já com geralmente a solução, altera esse duto, esse cano, essa eletrocalha, desce, está interferindo com outra instalação, já se resolve no escritório. Acontece as alterações, volta, fazemos a compatibilização dos projetos, quando não temos nenhuma interferência, libera para execução. E aí não tem problema nenhum em loco. É que nem no meu dia a dia que eu trabalho, 100% dos meus projetos estruturais são com proteção, o BIM acaba sendo essencial, né? Para ter essa compatibilização das instalações, dos furos, porque se numa estrutura convencional você já tem que ter esse cuidado com a proteção muito mais, né? Para não, um exemplo que eu sempre dou para o pessoal que vai de execução sobre a proteção, porque se você for furar uma laje, for fazer alguma instalação e chegar a pegar um cabo, primeiro acalma que não é o fim do mundo, a obra não vai cair por isso, né? Mas é um retrabalho muito grande. Então, para você trocar, às vezes, um cabo que foi rompido, é um dia ali de 2 profissionais, enquanto muitas vezes esses 2 caras, eles são capazes de montar toda uma laje, né, montar toda a proteção em uma obra feita do zero. Então, é um trabalho que ninguém quer ter. Exato. Não, proteção ainda mais. As outras estruturas já têm complicação, mas a proteção ainda mais. E isso é o que a gente evita. Já prevê tudo antes da execução. O mundo ideal é esse. A gente consegue compatibilizar todos os projetos antes da execução, até das próprias lajes, que já vem com a espera da quantidade de dutos, toda a infra que vai ser necessária passar por algum trecho do edifício, do pavimento. Exatamente. Até porque, pensando nessa questão de compatibilização entre instalações e estrutura, é muito mais barato você deixar uma caixinha de passagem, deixar um shaft ali na tua estrutura, do que depois vir com uma serra-copo, furar uma laje de 20, 25 centímetros, né? Sem falar do risco que você está correndo, né? Exato. E é um processo, até estava vendo alguns softwares, você já consegue pôr, né, um QR Code, por exemplo, em algum ponto da obra. Aí o cara vem com o celular dele, escaneia, ele já mostra todas as instalações onde elas estão passando, sim. Onde elas estão passando, isso com realidade virtual, né? Sim. Isso é incrível. Isso é incrível. Realmente facilita muito, até para depois o uso do edifício mesmo. No uso da edificação, né? Sim, porque às vezes a gente pode até prever todas as instalações, em toda a estrutura, deixar realmente a obra perfeita. Mas o uso não tem um histórico, então isso facilita muito.
Ele consegue ter uma visão do que realmente foi feito naquele local e ele consegue prever e pensar, calcular exatamente onde ele precisa fazer alguma alteração, às vezes uma reforma, e entender os pontos mais críticos do local. Isso Eu vi esses dias que uma construtora, ela entregava os projetos e daí, por exemplo, na lavanderia tinha um lugar lá que tinha um QR Code, que daí a pessoa escaneava aquilo e já mostrava todas as tubulações que estão embutidas na parede, justamente para isso, né? Para alguma manutenção, para alguma coisa ficar tudo mais fácil, né? Exato, não furar nenhum cano, não ter nenhuma dor de cabeça depois. Isso Muito é bom. sensacional. Muito bom. Nós temos um quadro aqui, é a primeira vez no programa, que chama Se Eu Fosse Você. Então eu vou te apresentar alguns tipos de profissionais, por exemplo, um engenheiro de obras, um arquiteto de projetos. Você vai falar, se você fosse eles, o que você faria com relação ao nosso tema de hoje, que é com relação ao BIM. Como que você implantaria, o que você adotaria a partir de hoje, né, nessa linha. Então, se você fosse uma arquiteta, você é uma arquiteta, mas uma arquiteta de projetos. O primeiro passo eu faria uma integração do uso do BIM no escritório, capacitaria a minha equipe para ter essa visibilidade do futuro realmente e conseguir andar junto com a tecnologia. Que por mais que nessa fase de implantação seja um processo trabalhoso, perde um pouco de produtividade, mas a longo prazo tem um ganho muito grande. Sim, eu acho que no mercado competitivo que hoje a construção civil se encontra, se você não está atualmente atualizado no mercado, você só perde. Então mesmo é isso, a capacitação ela é demorada, são softwares ainda, vamos considerar complicados para o que a gente aprendeu desde o início, mas ele realmente é um investimento. Eu lembro que o meu primeiro contato que eu tive com o BIM foi em 2007. Eu trabalhava, é maneira de dizer, era criança e trabalhava com meu pai fazendo desenho arquitetônico. Meu pai é engenheiro, então fazia projetos de residências de 40 a 60 metros, residências populares, né? Isso para eu comprar os jogos para o videogame, comprar lanche na escola. Daí era em 2007, eu entrei num curso de Arc 3D, era o nome do software, que eu acho até que virou ArchiCAD depois. É o ArchiCAD. E lembro que fiquei fascinado, porque antes eu tinha que desenhar tudo, né, manualmente, a planta baixa, fazer os cortes e tal. Daí depois eu conseguia fazer isso tudo automaticamente. Mexia na planta baixa e saía o corte automatizado. Isso em 2007, né? Eu falei, nossa, isso vai dar certo, né? Sim. Depois a gente começou a ouvir falar mais sobre Revit. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras palestras que teve foi sobre Revit. Sempre o pessoal falando, futuro vai ser isso, futuro vai ser isso. Talvez até esteja, assim, na prática, caminhando um pouco mais devagar do que outras tecnologias, mas a gente não tem dúvida, né, que no futuro as coisas vão ir para esse caminho. Sim, exatamente. Eu também, desde a faculdade, ouço que o futuro seria Revit. Revit foi a mesma coisa. Me interessei. Na faculdade eu tive aula de AutoCAD, mas tive aula de Revit. Então foi ponto, no meu TFG foi em Revit. Então eu já estava ali mais familiarizada. Mas eu acredito que ainda é lento, mas já é um progresso muito grande. Tem uma opinião do Enzo Portela, que foi nosso primeiro convidado aqui. Eu perguntei para ele se ele preferia BIM ou projetos em CAD, né? Eu até compartilho da opinião dele, né? Que ele fala que hoje em dia o dia a dia dele é todo em CAD, porque os projetos chegam assim para ele. Mas ele não tem dúvida que no longo prazo o Revit vai sair vencedor. Sim. Né? Mas hoje a gente ainda vê que o mercado, né, não absorveu totalmente a capacidade, né? Sim. Que a tecnologia já dispõe. Exato, exatamente, compartilho com a opinião dele. Vamos lá. Então, engenheiro de planejamento. Se eu fosse um engenheiro de planejamento... Como que você utilizaria o BIM? Eu com certeza utilizaria o BIM tanto no cronograma, na parte do 5D cronograma, quanto na parte também orçamentária, quantitativo. Isso ia facilitar muito. Até o planejamento de mão de obra. O BIM ele permite que você
separe as equipes, você consegue por dia planejar o que será feito da obra. Então hoje eu vou subir essa alvenaria, e eu você consegue fazer medições, né? Consegue fazer medições, consegue fazer previsão e no final do dia bater as medições para ver se o que você preveu foi realmente construído. Então se eu fosse um engenheiro de planejamento, estaria trabalhando desta forma para ser exato e menos trabalhoso. Então também não precisa um engenheiro ir lá na obra e ficar puxando trena de um lado para o outro para fazer as medições. Não, você consegue prever tanto para onde a sua equipe vai trabalhar, porque às vezes entra um trecho, um local de urgência, você precisa resolver, você consegue destinar quanto fazer as medições e bater tudo no final do dia e entregar. Nossa, fantástico. Não precisa ir em loco. E se você fosse proprietária ou diretora de uma construtora que ainda não está utilizando o BIM? Com certeza faria o mesmo que uma arquiteta. Eu faria uma implantação e aos poucos, eu sei que aos poucos começaria. Primeiro eu ia mapear qual das áreas da minha construtora seria mais interessante iniciar a integração no BIM. Tem diversas áreas e começar, mesmo lentamente eu iria iniciar mapeando, entendendo aonde eu ia me beneficiar com a integração e ao longo do tempo ir implementando cada vez mais. Eu acredito que colocar até como um critério de contratação de projetos, que os projetos sejam em BIM, já seria um primeiro passo até fácil, né, de ser feito. Né? Esse sim, mas ainda tem também uma barreira que até as construtoras são acostumadas a trabalharem com alguns projetistas, algumas empresas, e aí se essas empresas ainda não estão atualizadas, e eles também ficam meio presos a isso. Então eu acredito que tanto contratar, fechar projetos, fechar contratações com complementares, que seja tudo em BIM, já iria começar. E tem uma questão que eu imagino que seja cultural até, porque normalmente a gente vê que projetos que são totalmente feitos dentro de um processo BIM, o prazo de projeto tende até a ser maior do que um projeto que as disciplinas são feitas todas soltas. Sim. Né? Muito disso porque o projeto de feito em BIM ele vai ter muito mais qualidade e um nível de informação muito maior. Exato. Mas culturalmente, até aqui no Brasil, a gente tem o costume de afiar o machado um dia para ficar o resto do ano derrubando a árvore. Enquanto em outras culturas passa 6 meses afiando o machado e derruba a árvore em um dia. Você falou tudo, exatamente isso. E o brasileiro, ele começa a fazer o projeto com a obra iniciada. Exatamente. Então, como você consegue prever todo, como você consegue fazer um BIM eficiente se você já está em obra? Então, esse é o ponto principal, é cultural. Você tem que entender o processo. E talvez vai gastar um pouco mais de tempo na etapa de projeto. Ter uma equipe antes, começar o projeto, deixar quando tiver 100%, iniciar a obra, não querer iniciar a obra junto com o projeto, que isso também não faz o BIM ser eficaz, porque no momento que você está projetando e deixando ele perfeito, já está executando, já está dando problema em loco. Então, esse é um dos principais pontos que eu acho que, culturalmente, se as pessoas começarem a entender que eles vão ganhar tempo, não vão perder dinheiro, e projetando exatamente correto, em BIM, antecipado, quando estiver 100%, tudo compatibilizado, mandar para a obra, fazendo uma previsão, né? Se organizar, aí eles vão entender o custo que será a obra deles. Uma primeira vez que fizer, nunca mais voltam atrás. Essa é a diferença. Que é até uma questão cultural que a gente vê isso no mercado, que muitas empresas, e isso acontece também muito com o cliente final, que ele começa uma obra sem ter a mínima ideia quanto que ele vai terminar gastando. Né? Aí você vê até às vezes alguns profissionais que eu acho que mais por falta de conhecimento do que por má fé, que para vender um projeto para aquele cliente, eles falam que ele vai gastar X. Aí durante a hora que termina a obra o cara gastou 3x. Exato, né? Esse é o ponto. E para construtoras e incorporadoras, Carol, qual que você acha que é o maior diferencial competitivo de quem já está utilizando o BIM? Eu acho que é exatamente isso que falamos. Hoje
o custo. Se tem uma obra com custo menor. Um custo menor, um prazo, você consegue ser assertivo no prazo. E no orçamento, em geral. Você consegue saber, você não encontra surpresas. As construtoras, geralmente, que eu trabalho, elas falam muito isso, não tem surpresa. Quando você está trabalhando em BIM, eu sei que é isso, tem 10% que a gente deixa de margem, é o máximo. Não vai ter surpresa no final, você sabe o que está por vir, você não vai se surpreender com nenhum custo no final. Então, hoje eles falam muito nessa questão mais econômica mesmo e de prazo. Exatamente. Quando eles falam que conseguem entregar uma obra em 2 anos, eles entregam. E que no mercado competitivo é tudo. Prazo e custo. É tudo. Obra é um grande tabu que você começa e ela prolonga e ela vira muito, ela aumenta o valor. É sempre essa questão, obra, quando se fala em obra. E o BIM, ele veio realmente para mudar essa visão que as pessoas têm. Não, você consegue orçar corretamente, você consegue executar no prazo que foi estimado. Se tiver tudo bem planejado. BIM é praticamente planejamento, é você planejar tudo antes de iniciar. Também tem a questão do pós-obra, né? Se você consegue ter um pós-obra de mais qualidade, né? Devido a essas possibilidades. Sim, o pós-obra, eu também me encantei com pós-obra, pois na Neoquímica também passei por isso e eu não tinha conhecimento. Como que funciona o pós-obra? O pós-obra, quem que cuida, como funciona? E realmente, quando você tem uma gestão, você tem toda a integração, até para o pós-obra fica muito mais simples. Eu lembro de problemas que acontecia, obras novas, interferências, e por estar tudo na gestão, tudo integrado, era muito fácil de encontrar, era muito fácil de entender o problema, era muito fácil de solucionar. Entendeu? Não fica projetos, instalações, não fica jogados após a não ficam pontas soltas. Não fica tudo alinhado. Então, para quem vai utilizar o edifício, gerenciar o edifício, facilita muito. E que aí também a gente está falando de outra complexidade de obra, né? Porque geralmente quem vai, a pessoa executa a obra, mas geralmente nem sempre quem vai gerenciar um edifício ou cuidar de um edifício tem todo o conhecimento que a equipe de obra tinha. Normalmente não tem, né? Não tem quase nada. Geralmente tem um moço, faz tudo, largam lá para fazer uma manutenção. Então, isso muda muito, essa quantidade de informações que o cliente final recebe e tem em mãos, que nunca... O normal não é ter, o normal é não receber e não saber o que ficou para o seu edifício para você tomar conta, né? Até pensando nisso, é até uma dica para empresas que fazem administração de condomínio, estarem por dentro dessas tecnologias para assim, até oferecer um serviço mais completo, de mais qualidade, né? Sim, isso eu também vi no mercado que melhorou muito. Tanto empresas de gerenciamento de edifícios e condomínios quanto shopping. Hoje eles já estão utilizando BIM. A mudança às vezes de lojas ou de concessões é muito rápida e fica, entra uma pessoa, modifica. E usos totalmente diferentes. Totalmente diferente, modifica totalmente, daqui a um ano sai, entra outro. Então essas interferências, essas modificações eu também achei muito interessante. O pessoal da gestão dos shoppings também está utilizando bem atualmente. Certo. Nós temos um quadro também aqui que chama Entre Colunas, que eu vou fazer algumas perguntas para você escolher entre duas alternativas. Não tem certo ou errado, mas o que você, Carol, prefere hoje, tá? Onde você acha que traz mais resultado no processo BIM? No BIM 3D, na verificação de interferências, ou no planejamento de custos e cronograma? Tem que escolher uma delas. Tem que escolher. Eu vou ficar com interferências, porque ainda no mercado ainda tem profissionais muito qualificados para fazer planejamentos que não sai tanto se não utilizar o BIM. Agora, interferências realmente é magnífico, porque você consegue verificar e analisar e prever a quantidade de materiais. É que no projeto 2D você acaba tendo muitos pontos cegos, né? Muitos. Aí depende muito da sua capacidade, depende da capacidade do profissional de ver uma planta baixa e pensar que aquilo numa altura está dando alguma interferência. Então essa parte de instalações para mim, assim, hoje
em loco é o que dá menos prejuízo. Falando na questão das interferências, prefere uma revisão automática das interferências ou uma revisão manual? Pra mim é as duas. Porque por mais que eu trabalhe, eu puxo no automático, que os programas realmente fazem isso, mas mesmo assim... Ainda volta olhando. Eu volto olhando. Porque tem coisas que eu sei que às vezes não é um problema. Realmente não é uma interferência em obra. Mas eu analiso ainda uma por uma, mesmo com todas as interferências que dá, às vezes no edifício inteiro. Eu bato uma por uma, até para ir pontuando para os profissionais. Eu vou notificando cada profissional o que fazer. E eu também gosto de estar a par do problema e qual vai ser a solução. Uma plataforma colaborativa ou proprietária? Acho que hoje as colaborativas estão funcionando muito bem. Como que é essa questão? Colaborativa, por exemplo, hoje se você tem toda a equipe ou todas as empresas que você trabalha estão em BIM, se você consegue contratar todos em BIM, a colaborativa é isso, eu consigo notificar você para, tipo, Guilherme, altera essa viga, vai ter uma passagem de um duto aqui. E aí você vai receber, você consegue alterar e colocar no mesmo sistema. Então a gente está trabalhando simultaneamente. Sim. Quando é individual, a gente fala. Aí depende muito da pessoa alterar o projeto lá, reenviar, eu fazer uma nova análise, executar a passagem de interferências novamente para ver se está certo da modificação. Então, colaborativa, ela é integrada, ela é simultânea, ela acontece melhor hoje em dia. Com certeza. Aqui uma preferência entre softwares, Revit ou ArchiCAD? Revit. E por último, mas não menos importante, é possível ter dois mundiais com uma Libertadores só? Aí você vai arrumar confusão com os corintianos. É fanático. O que você acha, Gabriel? Se tá lá na FIFA. Se falaram que é. Carol, a gente já está indo para o encerramento do nosso programa. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Tenho certeza que para o pessoal que ou já conhecia BIM ou está tendo um primeiro contato, uma primeira explicação, foi muito valiosa. Agradeço mais uma vez a tua presença. Foi um prazer. Estamos de portas abertas para vocês aqui sempre. E conta para o pessoal onde que podem te encontrar também a Quavo. Para me encontrar, meu perfil é Carolina Paulo no LinkedIn. A Quavo e o Tree Tower atualmente estão no Instagram como Quavo Construtora e tem a DBN Construtora e o Tree Tower também. Já ia esquecendo, mas também nós sempre pedimos uma indicação de livro ou livro e série ou filme que não necessariamente sejam da área. O pessoal que mexe com obra não tem entretenimento. Não. Todo mundo fica pensando. Zero sentimento. Eu vou indicar um livro, Roube Seu Artista. É leve para qualquer tipo de profissional, ele é bem... É leve e Como que é o nome mesmo? Roube Seu Artista. Eu acho que eu já li esse livro. Já? É um livro preto, né? Quadradinho. Para quem é de obra, geralmente gosta. Porque ele é intrigante. Mas é legal, ele é leve, ele é gostoso, uma leitura boa. Bom mesmo. Isso aí então. Chegamos ao final de mais um episódio do ConstruTech Podcast. Agradecemos quem ficou até o final e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.